bola, eu e você aqui no QC, ó. Que concursos, tudo atualizado para você. Aí você, pô, professor, mas eu tô pegando mais aulas ali, não tô... Não, meu aluno. Você tem de entender que o curso preparatório do QC é o Nova Ilimitada. Show? O plano Premium, gostou? Gostou? Plano Pro te dá direito aí aos recursos do QC, questões, aulas aí que já foram gravadas, né? Mas não dos novos professores, tá? Só fazendo esse esclarecimento com você, que eu recebo todos os dias nas minhas caixinhas de perguntas, tá? Aqui você pode tirar suas dúvidas sem problema algum. @LeoniMaltz, tá certo? É o meu Instagram. Beleza? Gostou? Gostou? Globo Chiclete, bicicleta, película de vidro, a gente somos, mas a gente fala inglês também, tá? Show? Então vem comigo, porque o tema de hoje é a aplicação da lei penal no tempo. Tema importantíssimo aí, pense que não, PF e PRF. É só olhar os últimos concursos PF e PRF, 2009 para cá, que você vai ver a quantidade de questões sobre o tema. Tudo bem até aí, sim ou não? Show? Então, se você quer encontrar minha aula, é no Nova Ilimitada, a assinatura do QC, curso preparatório para você. Show de bola, então? Relaxa o coração, senta e me acompanha. Material, pode entrar lá no grupo do Telegram, só entrar no @LeoniMaltz, clicar e baixar o material gratuito. Beleza? Então, deixe-me trazer um tema que é muito frequente em provas, que aplicação, tá certo, da lei penal. Só que para o tema de hoje, essa aplicação da lei penal se refere ao tempo. Beleza? A aplicação da lei penal no tempo. Show? Apesar de alguns professores não curtirem muito a ideia, eu trago nessa perspectiva para você entender primeiro o que seria o tal tempo do crime, para aí sim entender qual será a lei que será aplicada. Show? Então considera-se aí, repare, praticado o crime, ó, tempo do crime. Tempo do crime, coloca aí o advérbio, quando este crime aconteceu. Beleza? Então, nessa ideia de quando o crime aconteceu, você pega aí o artigo 4º do Código Penal, que vai tipificar a teoria da atividade, ou também chamado de princípio da atividade. Nessa teoria aqui, meu aluno e minha aluna, você já assistiu a aula comigo, fica tranquilo, é reforço, é revisão. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independente do momento do resultado. Show? Então, efetuei disparos de arma de fogo aqui. Acertei dois disparos. A vítima caiu, só que ela morreu em razão dos disparos 2 meses após. A banca vai jogar que o tempo do crime foi quando ela morreu. Não, não. Quando da ação ou da omissão, independente do momento do resultado. Então, tempo do crime é o quê? Atividade aí. Tudo bem? Agora vem. Gostou? Gostou? Porra, cada vez mais, ó, entrando no TikTok. Gostou sim ou não? Então vem comigo. Se você conseguiu determinar o tempo do crime, aí a gente começa a falar em aplicação da lei penal. Qual é a lei que eu vou aplicar em relação àquele fato? Show de bola então? Tranquilo até aí? Posso continuar? Ó, tá frio, me arrepiei, mas eu gostei. Show de bola? Então vem comigo aqui. Deixe-me separar o quadrinho para a gente fazer organizado. Determinou o tempo do crime? Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Se eu sei qual é o tempo do crime, qual a lei que será, repare, aplicada? Porque a aplicação da lei penal no tempo, em tese, é isso que a banca quer saber de você. Então, repare que o que vai ser aplicado é o quê? A regra
de aplicação é a lei vigente no fato. Lei vigente, tá certo? A época do fato. E qual foi a época do fato? Por isso que eu gosto de trazer aqui. A época do fato, nada mais, nada menos que a teoria da atividade entrando aqui. Beleza? Então, se eu sei quando foi para... Ó, professor, desce o terror das bancas. Quando? Advérbio de tempo. Tomara que eu tenha acertado. Vou mandar esse vídeo para ele. Ó, advérbio de tempo. Quando o crime ocorreu, repare, época do fato, show, qual era a lei que estava vigente. Então, repare que para a aplicação da lei penal, a lei vigente à época do fato é a regra de aplicação. Tudo bem? Sim ou não? Show! O tempo rege o quê? O crime, tá? Aqui. Quando se fala tempo rege o ato, você vai lá para o Código de Processo Penal. Aqui, o tempo rege o crime. Sim ou não? Show? Tudo bem. Mas o que cai de fato é a exceção. Se aqui é a tal atividade da lei, repare, a exceção de aplicação é o quê? Se aqui é a lei vigente no fato, a exceção é a aplicação da lei fora da vigência, beleza? E se a atividade é a lei dentro da vigência, a lei fora da sua vigência é o quê? Show! Extratividade, tá certo? Extratividade de lei penal. Tudo bem, sim ou não? Show? Então, repare, a regra é a atividade da lei, a exceção é a extratividade de lei. Extratividade de lei, aplicação da lei penal fora da sua vigência, seja em relação a posterior ao fato do crime, seja aí em relação à revogação no momento do julgamento. Quando eu trago duas possibilidades aqui em relação à extratividade de lei, eu tenho duas espécies. Aqui é um gênero. Repare, aqui são as espécies que a gente vai trabalhar. Retroatividade, tá certo? E também como espécie da extratividade, a ultratividade de lei. Show de bola, então? Repare, para fins do tal direito penal, a gente trabalha aqui a extratividade de lei penal, mais o quê? Benéfica. Tudo bem? Mas comigo, você vê que a gente vai além. Por quê? Retroatividade, tudo bem, mais benéfica. Direito constitucional do nosso grande professor Ricardo Baronovski. Show? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tudo bem? Então, a tal retroatividade somente para o quê? Melhorar, beneficiar. Cuidado! Por quê? O tal direito constitucional, Constituição Federal, não traz proibição da ultratividade mais gravosa. Ih, professor, aí deu um murro no meu estrombo, ó, me arrepiei, gostei, mas meu aluno e minha aluna, cuidado, retroatividade somente para beneficiar. Ultratividade, mais comum na sua prova, é para beneficiar também. Mas há a possibilidade de haver o quê? Ultratividade mais gravosa. Retroatividade mais gravosa, de maneira alguma. Agora, ultratividade mais gravosa existe, tá? Artigo 3º do Código Penal. Lei excepcional temporária. Show? Mas eu não vou entrar agora. Tá, porra, 4, na minha sensação térmica, ó. 4 graus tá fazendo aqui. Show? Então, deixe-me trazer aqui mais uma informação para você, tá certo? Que é
importantíssima. Já trabalhando aí a retroatividade, beleza? O quê? Mais benéfica. Meu aluno e minha aluna, quando eu falo em retroatividade mais benéfica, repare, o seu gênero eu retiro, por exemplo, do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Leia aí no seu material. A lei posterior que, de qualquer maneira, qualquer modo, beneficia o agente e favorece, aplica-se aos fatos praticados o quê? Anteriormente à sua vigência. Atenção máxima agora. Ainda que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, isto é, não cabe mais recurso. O caboclo já está do outro lado preso, tudo bem? Sim ou não? Então a retroatividade mais benéfica está tipificada no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo único, tudo bem? Sim ou não? Então, olha só, a característica da retroatividade na sua prova é aplicar o quê? Uma lei posterior ao fato. Show? Guarda isso aí. Lei posterior ao fato. E essa lei posterior ao fato, repare, necessariamente ela é o quê? Mais benéfica. Beleza? E esse mais benefício pode ser uma pena o quê? Reduzida em comparação com a lei anterior. Tudo bem? Sim ou não? Então, deixe-me trazer um exemplo aqui de retroatividade mais benéfica para você entender. Ó, daqui para frente, nada disso para trás, só para frente. Show? Então, repare, aqui vigora uma lei chamada de A. Essa lei A pune o agente que pratica crossfit, repare, de 3 a 6 anos de quê? De reclusão. Beleza? 3 a 6 anos de reclusão. Aí imagina que o meu grande amigo irmão, tá? Que fez aniversário sextou-feira, tudo bem? Lucas Henrique Fávero pratica um crime aqui, sob a vigência da Lei A. Repare, se o tempo do crime, momento da ação da omissão, independente do momento do resultado, pratiquei o crime, agora eu vou verificar qual é a lei que está valendo. A atividade da lei. Show, era a Lei A. Tranquilo? Então, em regra, Fávero tem de ser punido com pena de quê? 3 a 6 anos de reclusão. Show, porque praticou crossfit. Tudo bem? E beach tênis também. Aí vem, por quê? Posteriormente, processo moroso, tá? Demorado. Aí veio uma lei aqui falando sobre o mesmo tempo, ou melhor, sobre o mesmo tema. Praticar crossfit e beach tênis é crime. Crime como? Punido de 1 a 2 anos de reclusão. Tudo bem? Sim ou não? Quando uma lei posterior trata do mesmo tema, estou jogando simples com você. O que é que acontece? Acontece a revogação da lei anterior. Beleza? Então, a lei B, como está trazendo o mesmo tema, repare, revoga a lei A. A lei A não vale mais. Cuidado agora. Direito penal. Tudo bem? Vem. Crossfit e beach tênis, agora de 1 a 2 anos de reclusão. Comparando as duas penas, 3 a 6, 1 a 2, qual é que é a melhor? Sem dúvidas alguma, letra B de Brasil, no jogo da galera, 777 vem. Nesse caso, a lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, olha só, aplica-se aos fatos praticados o quê? Anteriormente à sua vigência. Então, essa lei posterior mais benéfica, numa ficção jurídica, ela vem para trás do fato, como se ela já tivesse existido aqui, antes do fato. Por quê? Quando se fala em atividade, é daqui
para frente. Show? Nessa retroatividade, lei posterior ao fato mais benéfica retroage como se tivesse existido naquele momento. Tudo bem? Então, grande professor Lucas Henrique Fávero será punido com a pena de 1 a 2 anos de reclusão. Por quê? O parágrafo 2º, desculpa de novo, o artigo 2º, parágrafo único, diz: lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos praticados anteriormente à sua vigência. Se Fávero já tivesse sido condenado por essa lei, transitou em julgado, já estava aí cumprindo sua pena, mesmo assim essa lei posterior atingiria a coisa julgada para beneficiar. É um exemplo de retroatividade mais benéfica. Show de bola, então? Posso continuar assim ou não? Você viu, né, porra? No frio, na moral. Eu sou do Nordeste, Recife, Pernambuco, terra de cabra macho, onde nem vento é fresco, a única coisa que queima é o sol. Desculpa, eu não consigo. Minha quinta série é muito forte, tá? Desculpe-me, desculpe. Não é ofensivo, não. É só uma forma que eu tenho de te chamar pro jogo, tá? Não, tudo bem, vou melhorar. É assim que a gente faz. Passo a passo. Solta meu boneco. Aí vem, nessa ideia aqui, trouxe uma disposição para você. Mas existe dentro da retroatividade mais benéfica uma espécie, tá? Que cai bastante também com outro nome, mas nada mais é do que uma retroatividade mais benéfica. Se diminuir a pena é mais benéfico, excluir o crime também é, sim ou não? Sem dúvidas alguma, professor. Então vem comigo, olha só, para a gente falar de outra espécie de retroatividade mais benéfica, chamada, repare, abolício crime. Pô, tem de ter o sotaque, tá? Abolício crimes. Show? Então a figura da abolição do crime, abolício crimes, repare, no tal português da favela, que isso aqui é jurídico, tá? Mas a gente desce e fala direitinho. E qual é, professor? Abolício crimes, abolição do crime. Não mais existe no ordenamento jurídico brasileiro. Abolício crimes é exclusão do crime. Show? Então essa abolição do crime nada mais é do que uma exclusão, show, tanto em seu aspecto formal quanto em seu aspecto material do delito. Show da tipicidade aqui. Isto é, não mais crime. Não mais crime. E quando eu falo ou apresento uma abolição do crime, há de se cessar efeitos aqui, tá? Então, em razão da abolição do crime, cessam-se os efeitos o quê? Show, ouvi. Os efeitos penais, tá certo? E os efeitos da execução. Significa dizer que numa abolício crimes, quem está preso, voa, passarinho, você tá livre, tudo bem? Quem está com outro aspecto, ou melhor, quem carrega outro aspecto penal, também está livre desse efeito penal. Cuidado! Aqui eu vou colocar, aqui é o artigo 2º caput, tá? Artigo 2º caput do Código Penal é o abolício crimes, a abolição do crime. Repare, a lei, lei posterior que deixa de considerar crime, cessa em virtude dela os efeitos da execução e os efeitos penais. Cuidado! Banca CESP UNB 2021, DEPEN perguntou. Gostou? Acordou, sim ou não? Show! Domingou! Bora! Não! Tô aqui com você. Eu e você no QC empurrando... Não em qualquer lugar. Meu aluno, eu tô com você, não abro mão. Show? Então acorda aí. DEPEN 2021 falou o seguinte: cessam os efeitos penais, efeitos da execução
E cessam também os efeitos extrapenais. Não, não. Repare agora. Pegadinha de prova. Olha só, mantém-se aqui, atenção, os efeitos extrapenais. Esses efeitos extrapenais, deixe-me separar aqui para você. Efeitos administrativos, efeitos civis, efeitos permanecem. Se estiver respondendo aqui, ou melhor, se estiver reparando aqui o dano, indenização por danos morais, na seara civil, acabou, continua pagando, tá? Gostou da contradição, sim ou não? Não tem essa. Houve abolício criminis, você vai até para a liberdade, mas aqui a reparação do dano, aspecto civil, sem chance, tá? Você vai continuar pagando. No efeito administrativo, você perdeu o cargo. Abolício criminis, você volta para o cargo? Não, não. Ó, os efeitos administrativos e civis permanecem. Os que são cessados, penais e da execução. Gostou, sim ou não? Eu me arrepiei. E todas as vezes em que eu me arrepio, apesar do frio, é porque eu gostei. Show? Então, tamo junto. Abolício crimes aqui. Exclusão da tipicidade, aspecto formal e material. Professor, por que você colocou essa tal exclusão da tipicidade formal e material? Exclusão da tipicidade formal e material, abolício criminis, exclusão do crime do ordenamento jurídico. Tudo bem? Cuidado. Por quê? Quando a gente fala da tal continuidade típico normativo ou normativa, eu estou falando aqui da continuidade da tipicidade na norma. Em outros termos, continua sendo crime. Show? Continua sendo crime. Só que o que acontece na continuidade típico-normativa, coloca no chat aí, tá? Ela, não, meu aluno, tô correndo aqui porque é um tempo que a gente tem para passar conteúdo para você. Você tá louco por questões, mas existem momentos para questões, existem momentos para teoria. Hoje, aqui com você no QC, eu estou dedicado à teoria, mas no seu material tem questões. Tanto que eu coloquei o gabarito. Normalmente não coloco. Show? Então vem. Continuidade típico normativo. Repare, continua típico na norma. Continua o quê? Sendo crime. Só que essa continuação do crime, repare, no nosso português, outro dispositivo. Seja em outro artigo, seja em outra lei. Significa dizer que há o quê? Deslocamento da figura típica. Beleza? Vou te dar um exemplo. O crime de contrabando antes estava juntamente com o crime de descaminho, no 334. Hoje migrou para o 334A. Migrou em outro dispositivo, deslocamento da figura criminosa, continua sendo crime, houve, portanto, o quê? Continuidade típico-normativa. Show! O tal atentado violento ao pudor, 2009, foi revogado, só que materialmente, lesão, ameaça de lesão, migrou para o crime de estupro. Houve abolício criminis? Não, não. Por quê? Porque a tipicidade material, lesão, ameaça de lesão, incorporou outro dispositivo. Então, houve continuidade típico-normativa. Show? Continua sendo crime. Repare agora, na tal continuidade típico-normativa, a exclusão de tipicidade não é formal e material. A exclusão de tipicidade é o quê? Formal. Show? Por quê? Materialmente, repare, aqui,
deslocou a figura. Tudo bem até aí, sim ou não? Então, muito cuidado, que a banca CESP UNB, ela adora fazer esse tipo de pegadinha. Migrou, deslocou, não é mais crime, não. Continua sendo crime em outro artigo, continuidade típico-normativa. Show de bola? Coloca aí, hashtag robô não, tá? Tô aqui com você, de volta, vibrando. Não, meu amigo, você tem de participar. Show? Eu preciso... É que nem a Dama. Na moral, se ninguém levantar a mão para mandar energia, você sabe, a Dama fica o quê? Bem pequenininha. Sim ou não? Então levanta a mão aí. Levanta... Quem não levantou a mão no tempo que passou esse episódio? Porra, não. Todo mundo levantou a mão, até antes de ir pra escola eu tava lá, levantando a mão para ajudar quem? Goku. Porra, mete a Dikidama a ele 1000 vezes. Então levanta a mão aí, tá? Pra Dikidama da aula ficar legal. Reparem, falei sobre 3 institutos aqui para você. Show? Anote bem. Pode fazer questões depois na plataforma do QC. No filtro, a aplicação da lei penal no tempo. Pode ir lá empurrar o palito. Mas eu vou continuar, porque tudo isso foi sobre retroatividade de lei e diferenciando a abolício de quê? De continuidade típico-normativa. Show! Mas agora eu vou falar de outra situação. E qual é a outra situação, professor? Perfeito. É a ultratividade de lei. Se a retroatividade é a aplicação de uma lei posterior mais benéfica, a ultratividade é o quê? Ultratividade. Repare, deixe-me colocar aqui. A ultratividade é lei revogada. E essa lei revogada era o quê? A vigente no fato. Show? A lei revogada, ou melhor, a lei que eu vou aplicar para uma ultratividade é a lei revogada. Essa lei revogada que eu vou aplicar, eu faço isso porque era a vigente no fato. Show? Houve, portanto, uma lei posterior mais gravosa. Como eu não posso retroagir essa lei posterior mais gravosa, o que que eu vou fazer? Eu vou ultragir o quê? Essa lei que foi revogada. Nesse caso aqui, porque é mais benéfica. Show? Deixe-me trazer um exemplo para você entender. Meu aluno e minha aluna, repare, eu tenho aqui uma lei A que diz que praticar crossfit beach tênis é crime de 1 a 2 anos de quê? Reclusão. Beleza? Aí, Fávero, ele praticou crossfit beach tênis. Aqui, no fato, show. Em regra, ele será punido pelo quê? Pela lei A, que está vigente no fato. Sim ou não? Show. Posteriormente, sobreveio uma lei falando que praticar crossfit e beach tênis é mais grave. Olha só, de 3 a 6 anos de quê? De reclusão. Como essa lei posterior está tratando do mesmo tema, essa lei posterior ela vai fazer o quê? Revogar a lei A. Tudo bem? Show. Aí imagina que aqui há de se falar no momento do quê? Do julgamento. Qual é a regra? A lei vigente. Show. Aí o juiz, no julgamento, vai pegar, porra, ele praticou crossfit beach tênis? Beleza. Qual era a lei que estava valendo na época do fato? A lei A era 1 a 2 anos. Hoje, qual é a lei que está valendo? A lei B. Pô, então eu não posso aplicar a lei posterior mais gravosa, é proibido constitucionalmente, inclusive. Então, deixe-me fazer uma parada aqui. A lei revogada, repare, que era vigente à época do fato, eu vou ultragir para o momento do julgamento. Tudo bem? Sim ou não? Show! Então, repare que aplica-se a lei vigente à época do fato, agora, neste caso, revogada.
Por isso que ainda continua sendo uma extratividade. Por que extratividade como gênero? É aplicar uma lei que não está vigente. E ela não está vigente porque ela era posterior ao fato ou porque agora a ultratividade, no momento do julgamento, está revogada. Show? Aqui um caso especial. Era vigente, revogou, eu jogo lá para frente. Tudo bem? Retroatividade, eu jogo para trás. E é uma lei posterior. Então, guarde essas classificações para você não perder uma questão na prova por causa de pegadinha. Tudo bem, Lauro? Lauro 2014, tudo bem? Cuidado com a pegadinha. Show? Tamo junto até aí, sim ou não? Tranquilo, então? Show de bola! Já trabalhamos aqui extratividade, né, como gênero, que deriva em duas espécies, retroatividade e ultratividade. Tamo junto até aí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza. Aqui eu falei de uma ultratividade mais benéfica. Tudo bem? Mas ainda pode existir aqui uma ultratividade o quê? Mais gravosa, tá? E como exemplo da tal ultratividade mais gravosa, trabalhando aqui esse aspecto, retroatividade não, mas ultratividade mais gravosa haverá. E, professor, tá de conversa fiada? Tô não, meu aluno, tô não. Olha só, quando eu vou ao artigo 3º, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha a aplicação da lei temporária, tá certo? Show. E da lei o quê? Excepcional. Show, show. Aqui é a aplicação específica. Falou em lei excepcional ou lei temporária? Esqueça tudo isso que eu falei para você e aplique a regra do artigo 3º. O artigo 3º está dizendo o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora cessados o período da sua duração ou as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos o quê? Praticados durante a sua vigência. Tudo bem? Então, repare agora. Meu aluno e minha aluna, aqui a doutrina fala que existe uma ultratividade, o quê? Mais gravosa. Por que existe uma ultratividade mais gravosa na lei excepcional temporária? Porque, ainda que cessados o período da sua duração, ou as circunstâncias que a determinaram, eu aplico a lei mesmo assim. Significa dizer que a lei excepcional e temporária, ela perde a sua vigência, mas não perde a eficácia. Não perde a eficácia para quem praticou o fato sob a égide dessa lei. Show? Diferença de lei excepcional temporária. Lei temporária tem um prazo certo para sua duração. Lei excepcional são circunstâncias excepcionais, como, por exemplo, pandemia, calamidade, guerra. Não se sabe quando vai terminar. Lei temporária, sabe-se quando vai terminar. Show, sim ou não? Tranquilo? Característica comum. Ultratividade mais gravosa, como uma possibilidade aqui. Não há, em regra, quase que máxima, abolício criminis. Por quê? Quando cessadas o período de duração ou a circunstância excepcional, não vão cessar aqui os efeitos da execução e os efeitos penais. Quem praticou o fato sob a vigência dessa lei vai responder. Ou seja, o que eu quero que você guarde, ó, perde ao quê? A vigência. Show, perde a vigência. Agora, não perde o quê? A eficácia. Para quem praticou o fato sob a vigência dessa lei. Show de bola, então? Sim ou não? Mantenha aí na pegada, tá certo? Tudo isso você vai conseguir responder
as questões aí que eu deixei para você. Show? Só para a gente finalizar aqui, tem outra parada que tem uma regra específica, tá? Quando falar em lei excepcional e temporária, esqueça tudo que eu falei e aplique o artigo 3º. Agora, quando eu falar em crime continuado ou crime permanente, repare, você esquece tudo que eu falei. Porque no caso de crime continuado ou crime permanente, necessariamente você vai aplicar a regra da súmula 711 do STF. E a súmula 711 do STF diz o seguinte, ó, mesmo após aí, mesmo que sobrevenha uma nova lei, eu aplico essa nova lei. Cuidado. Ainda que o quê? Que seja mais grave. Essa nova lei. Show? Eu aplico a mais grave sempre, professor? Não, não. Eu aplico a que estiver valendo antes da cessação da continuidade ou da permanência. Em outros termos, eu aplico a lei que estiver valendo quando o indivíduo cessou a permanência do crime ou cessou a continuidade. Eu aplico essa lei ainda que ela seja mais grave para o indivíduo. Vou te dar um exemplo aqui. Show? Olha só. Imagina o seguinte, eu tenho um crime aqui de sequestro, tá certo? Esse crime de sequestro é permanente porque se prolonga no tempo, tudo bem? Consumação se protrai no tempo. Então, significa dizer o seguinte, ó, enquanto a liberdade da vítima estiver cerceada, o crime está acontecendo. Beleza? Sim ou não? Show! Aí, ó, não libertou a vítima, o crime está acontecendo. Se vier uma lei aqui mais grave, repare, essa lei, aí ele decidiu cessar aqui. Essa lei é anterior à cessação, sim ou não? Sim. Então, ó, era uma lei aqui, tá certo? Quando ele começou a privação, aí foi, não parou. Veio uma nova lei, ele continuou, cessou aqui. A lei, repare, essa lei é anterior à cessação da permanência ou continuidade, sim ou não? Sim. Se essa lei for mais grave, mesmo assim eu aplico. Show? E se ela for menos grave, professor? Eu aplico também. Aqui há uma concessão. Ainda que seja mais grave, eu vou aplicar mesmo assim quando for um crime continuado ou um crime permanente. Repare, você está vendo a prova, não falou de crime continuado nem permanente, não falou de lei temporária, lei excepcional, aí se aplica o que a gente falou. Retroatividade mais benéfica, ultratividade mais benéfica. Extratividade é um gênero que comportam duas espécies, retroatividade e ultratividade de lei. Show de bola então, meu aluno? Sim ou não? Bati só teoria aqui com você, pré-edital PF-PRF, teoria para a gente fortalecer, gratuito, que você encontra na plataforma do QC também. Vou reiterar, plano Nova Ilimitada, tem tudo que você quiser. Show? Se você quer assistir uma aula de trânsito minha, é na Nova Ilimitada. PRF, Nova Ilimitada, legislação de trânsito você encontra. Processo penal também se encontra. Professor, eu quero um desconto. Vou te dar agora. Ó, MALT5 é o meu cupom de desconto. Beleza? Agora, deixe-me falar uma parada melhor para você. Dia 26/6, se prepare. Já se inscreve aí para participar dessa live. Sorteio sempre tem, show. Agora, novidades para concursos de 2023, você vai ficar por dentro de tudo. Com os professores do Nova Ilimitada. Várias aprovações,
várias formas de estudar para te levar à aprovação. Então, este é o momento que você tem para ficar por dentro desse panorama. Show? Vou repetir. Dia 26/6, não perca aqui no YouTube do QC uma grande live para você. Show? E aí você sabe, porra, sorteio sempre tem. Mas aproveite a live para pegar as informações dos concursos de 2023. Show de bola, meu aluno? Tamo junto então? Muito obrigado. Agradeço a participação de todos vocês. Eu e você aqui no QC. Empurrando o palito na banca. Tamo junto. Vem que vem.